Vamos lá, agora eu vou fazer a montagem de um gráfico, tá? De uma função exponencial. O que seria a função exponencial? É quando eu tenho um x aqui, ó, tá? Um x, uma variável, aqui, qualquer, tá? Qualquer valor. Então aqui você ficaria y igual a 2 elevado a x. Se eu tenho x aqui, ela é uma função exponencial, tá? Quando eu disse ali para vocês no áudio anterior que eu mandei, de função exponencial e de base ser crescente ou decrescente, essa função, é exatamente essa base aqui, ó. Então, se eu tenho a base aqui, ó, de x positiva, ou seja, maior que 1, tá? Maior que 1, ela é decrescente. Se ela for de 0 a 1, ela é decrescente, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo de essa aqui, no caso, seria o quê? Uma função exponencial crescente. Porque aqui a base é maior que 0, tá? Se eu tivesse uma outra aqui, ó, f de x igual a meio elevado a x, ó. Então y é igual a meio elevado a x. Aqui, ó, eu também tenho a minha variável x, é uma função exponencial, mas aqui é meio, tá? É meio, 1 sobre 2, meio. Então, aqui, essa função seria uma função exponencial, tá? É decrescente, tá? Seria uma função exponencial decrescente. Então, toda função que eu falei no áudio exponencial, ela vai ter o eixo x, tá? O eixo y, tá? E o número 1. Esse número 1, ele vai ser sempre esse gráfico, ele vai passar pelo número 1. Ele pode passar de duas formas. Se ela for crescente, ela vai passar assim, ó. Ó, presta atenção. Ela não vai tocar nunca no negativo, ó. Tá? Essa é o gráfico de uma função exponencial crescente, tá? Eu vou fazer aqui com laranja a decrescente, vai ser assim, ó, pelo 1 também, tá? Então aqui é função exponencial decrescente, tá? Então aqui eu fiz o x, ele nunca vai tocar, presta atenção, eu fiz os dois gráficos, tá? Ele nunca vai tocar do x para baixo, nunca vai tocar no x, uma função exponencial nunca vai tocar, vai se tocar, tá? Então ela vai quase chegar no x, mas ela não vai tocar. A parte azul é a crescente, tá? E a parte laranja é a decrescente, tá? Então aqui eu dei o exemplo para vocês das duas funções, tá? Eu agora vou dar um exemplo, vou resolver vou marcar 3 pontos da função e vou desenhar o gráfico para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer, tá? Preste atenção agora. Vamos lá, agora eu vou dar o exemplo aqui, tá? Eu botei uma f de x igual a 5 elevado a x, tá? Então aqui, o que eu vou ter? Eu vou substituir os valores de x por esses valores. Foi o que eu dei aí na questão, tá? X igual a 1, x igual a 3, x igual a 7.
Então, vou fazer aqui, ó. Y, que é o f de x, tá? Que é igual a 5 elevado a x. Então, se o meu x for 1, meu y vai ser o quê? Y igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5, tá? Se o meu x for 3, eu dei 3 valores de x, vai ficar y igual a 5 elevado a 3, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Então aqui foi. Então deu 125 aqui. Agora, se meu x for igual a 7, vai ficar y igual 5 elevado a 7. Aí fica 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, né? Eu sei que 3 vezes é 125. Então aqui eu vou botar 125. E aqui também. Ó. Então, ó, 3 é 125. 3 é 125. 125 vezes 125 e esse outro 5 aqui no final. Tá? Então eu fiz 125 vezes 125, que deu 15.625. Vezes 5, tá? Que dá 78.125. Então achei os 3 valores de x e os 3 valores de y, tá? Então agora eu monto meu gráfico. Vim aqui, ó. O 1, não é isso? Se a minha base aqui é positiva, é maior que 0, maior que 1, desculpa, ela é crescente. Então, se ela é crescente, ela vai ser assim, ó. Vai tocar aqui no 1. Aqui é 1. Tá? Se o x é 1, ele vai tocar onde? Vai tocar no 5, ó. Foi? Se o x é 1, y é 5. Se o x é 3, y é, dá um exemplo, 125. Tá? Se o y é 3, o x é 125. Se o y é 7, ó, então ele vai começar a fazer assim, ó, subindo. Aí aqui eu vou tocaria o 7, que vai tocar lá no 78.125. Então eu coloco aqui 78.000 e encontro, tá? Vamos lá. Nessa função exponencial aqui, eu coloquei a base 1 sobre 3, tá? E uma variável x para poder aqui ser meu exponencial, né? Minha função exponencial precisa ter um expoente, uma variável. Então ficou exatamente isso aqui. Eu vou substituir por dois valores. Vou substituir por x sendo 1 e x sendo 2. Só dois valores para montar o gráfico, tá? Então se eu tenho aqui, vai ficar meu y igual a 1 sobre 3 elevado a x, tá? Então ficou y igual, se o x for 1, x sendo 1, y vai ficar 1/3 elevado a 1, que vai dar 1/3, que é 0,66. Uma dízima, né? Se o x for igual a 2, vai ficar assim, ó, y igual
substituir o 2 aqui. Então, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 1 sobre 9 vai dar 0,11. Tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o meu x, tá? Eu sei que se for meu y, eu sempre vou marcar 1, porque o meu gráfico sempre vai passar no 1, tá? Então vai ser assim, ó. Porque aqui, ó, é menor que 1, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar, se é 1, o x, ele vai estar onde? No 0,6. Se é 2, ele vai estar onde? No 0,11. É isso? Então vai ser assim, ó. O ponto de encontro. O ponto de encontro. Tá? Então assim, fica meu gráfico. Ele vai quase encostar no x, mas não vai tocar o x. Tá? Então vai ficar assim essa minha função exponencial. Tá? Esse meu exemplo aqui, ó. Resolvi e montei o meu gráfico. Foi? Essa é a função que decrescente. A anterior foi essa. Foi a função que crescente. Tá? Decrescente.